Cheguei, Brasil! Wesley Santiago. Você já agradeceu a Deus hoje? Não? Então agradeça, porque Deus tem vitória para você. Hoje, o quarto vídeo da série O Plano de Salvação. Esse assunto é um assunto profundo. Nós temos muitas referências bíblicas a respeito desse assunto. E por isso nós precisamos fazer vários vídeos e vos trazendo a palavra, esclarecendo algumas coisas. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo cura, liberta, transforma e salva. Ele quer te curar de todas as suas enfermidades físicas, emocionais, psicossomáticas. Ele quer te libertar das correntes que te prendem. Já ouço o barulho de algemas e correntes caindo ao chão. E Ele quer te transformar. Através da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito Santo, Ele trabalha em nossas vidas. Deus tem uma obra em nós. Uma obra a ser concluída, e a obra está sendo feita. Ele está nos transformando para melhor. Através das experiências que nós passamos no nosso dia a dia. Através das palavras. Da palavra do Senhor. E Deus, Ele vai tratando, vai curando, vai libertando, vai transformando. E Ele vai moldando o nosso caráter, nos trazendo um amadurecimento cristão, para que nós venhamos crescer e não sejamos meninos na fé. A nossa vida espiritual é uma progressão. Nós estamos sempre conhecendo, adquirindo experiência. E Deus, Ele vai nos transformando, e o objetivo, a prioridade do crente é a salvação. As pessoas colocam muitas prioridades acima da salvação. Procuram coisas pessoais, realizações no mundo físico. Porém, a nossa alma, ela é eterna. A vida passa como um sopro e uma fração de segundo. E aí, onde é que você vai passar a tua eternidade? Cristo quer te salvar, Ele quer te abençoar. O homem pecou. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Através de Adão, o pecado entrou no mundo. E com o pecado entrou a morte. Significa que o homem não foi criado para morrer dessa forma, né? Então, com o pecado entrou a morte. E a morte se passou para toda a humanidade, para todos os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, do reino de Deus. E aí, pregador, e agora? Tem solução? Tem, a solução é Jesus. Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. O planeta estava caído. O homem estava caído por causa do pecado. E Jesus veio a este planeta, o Verbo da vida. Ele conviveu entre nós, Ele esteve entre nós. E nós vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. O homem viu. E através dele nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Para que você seja justificado, você precisa crer em Jesus Cristo
como o único e suficiente Salvador da tua alma. Se arrepender dos seus pecados, e eles serão todos perdoados, e o Senhor, ele escreve o teu nome no livro da vida. Aleluia. Romanos 3, 23, 24. Ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O pecado fazia separação entre o homem e Deus. Mas nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Graça, favor, não merecido. Nós não merecíamos e nem teríamos condições humanas de adquirirmos o preço ou adquirirmos a salvação eterna. Alguém precisou fazer isso. E o Senhor Jesus, o unigênito do Pai, ele veio para cumprir a lei e para resgatar o homem que estava caído. E ele quer te abençoar. Quer mudar a tua história, independentemente da situação difícil que você esteja. Independentemente de que para você até pareça não ter saída. São apenas aparência, porque tem saída, tem uma solução. A solução é Jesus. Jesus é a paz verdadeira que o mundo não pode lhe oferecer. O homem é sua busca incessante por paz. Paz, paz, paz. Procuram a paz em lugares errados. E acabam se decepcionando, se frustrando. Muitos perdem a esperança e tiram até as suas próprias vidas. E vão para o inferno com suas contas bancárias gordas, seus carros de luxo, suas coberturas luxuosas. Porque buscou a paz nessas coisas. E um dia se deparou com a realidade verdadeira da vida, que nada disso nos traz a paz. Pregador, dinheiro não traz a paz, não traz felicidade, mas manda buscar. Certo. E um dia você acorda dentro de uma cobertura luxuosa, chorando, deprimido e querendo tirar a própria vida. Você pode até ter prosperidade, não é pecado, mas você precisa ter Jesus, que é a paz verdadeira que o mundo não pode lhe oferecer. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem recebe salário é quem trabalha, né? E o salário do trabalhador do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem vida eterna para você e o que Ele faz por você, mãos humanas não podem fazer. O homem até quer dar decretos, dar sentença e dizer bem assim, olha, essa daí não vai chegar a lugar algum. Esse aí, a família já era perdida, o pai, a mãe, nunca teve sucesso na vida, isso aí não vai dar nada na vida também. As pessoas olham para nós, nos rotulam e nos sentenciam como se fossem Deus. Como se tivesse o poder de determinar o seu futuro. E muita gente até aceita. Aceita que é pior do que os outros, com uma autoestima baixa. Olha para a sua situação, olha para a sua família, para a sua vida e pensa, eu não sou ninguém. Mas a pergunta é, até quando você vai acreditar nestas fábulas impostas a você por uma sociedade medíocre ou por pessoas que lhes impõem esses pensamentos? Pessoas cheias de demônios.
A salvação é para todos. É pela graça. É de graça e é favor imerecido. A salvação é individual. Não é porque sua mãe, seu pai, seu irmão pecou que você vai ou ter uma vida destruída, né? Pecado todo mundo tem, na verdade. Mas não é porque a sua família tem uma vida destruída que você vai ter também. A salvação é individual e cada um dará conta de si mesmo a Deus. E a salvação é para todos. Cristo para todas as nações. Isso ninguém tira de você. Glória a Deus. Primeiro Coríntios 15. Vinte em diante. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, né, na verdade, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O primeiro homem pecou, o primeiro homem caiu, e o salário do pecado é a morte. E assim como a morte veio por um só homem, através de um homem também, a ressurreição, a restauração, a reconciliação veio através de um homem, o Senhor Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós somos reconciliados, justificados pela fé. Você precisa crer, você precisa aceitar o trabalhar de Deus. Aceitar que Deus ele faça na sua vida o que mãos humanas não podem fazer. Ele está disposto a te abençoar o tempo todo. Isso ninguém tira de você. A tua salvação. Só você, se quiser, né? Guarda a tua coroa para que ninguém a tome. O inimigo, na verdade, ele quer tirar mesmo, quer tomar. Ele quer usar você para que você perca a sua salvação. Mas se você estiver firme na fé, pecado todo mundo tem, todo mundo erra, todo mundo tem defeito. Mas Jesus perdoa pecados e você vai precisar confessar os seus pecados ao Senhor. Pedir perdão para Deus. E Ele te abençoa o tempo todo. A vontade de Deus para a sua vida é salvação eterna. Mas e o carro de luxo? E a mansão? E a cobertura luxuosa? E o meu bom emprego? A minha conta bancária gorda? Tudo isso nos deixa alegres, felizes, né? São coisas passageiras, meus irmãos. Mas a eternidade é para sempre. E a prioridade não é você receber bens materiais. É você ter salvação eterna em Cristo Jesus. Mas Ele pode te abençoar. Mas se você amar as coisas terrenas mais do que a Deus, você perde sua salvação. Você pode até alcançar muitas coisas. Pode até alcançar muitos bens materiais, muitas realizações financeiras. Mas se o seu dinheiro for a sua prioridade, se o seu coração estiver nisso, então você perde a salvação. Amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Aleluia. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, o Senhor Jesus. Ele é o primeiro a ressuscitar. Eu falei sobre a ressurreição de Cristo. Quando as mulheres chegaram, Maria Madalena chegou e não encontrou o corpo do Senhor porque ele havia ressuscitado. E os anjos falaram para ela: ei, mulher, por que procurais entre os mortos aquele a quem Deus ressuscitou? Ele é a primícia, é o primeiro. E nós ressuscitaremos em Cristo por meio da fé. Aleluia. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo ressuscitou primeiro e na sua vinda ele ressuscitará a todos. Na sua segunda vinda, né?
Então, o Senhor, Ele vos chama para a vida eterna, para a salvação eterna. Não perca tempo pensando em coisas materiais, no mundo físico. Olha para as situações da vida com a ótica da fé. E nos momentos difíceis, você verá que aquele cenário perturbador, que parece não ter saída, é apenas um cenário profético. E você vai profetizar como Ezequiel profetizou no Vale dos Ossos Secos. E quando você observar o cenário e constatar que é um vale cheio de ossos, em que os sonhos, as metas se foram, perderam a vida, em que os sonhos pereceram, e você olha para aquele cenário, você só consegue contemplar ossos secos, tantas perdas. Terão coisas em nossas vidas que serão humanamente impossíveis de serem vencidas. E você precisará ter uma visão profética e olhar para as situações da vida com a ótica da fé. Você precisará contar com o milagre. E ainda que a situação esteja difícil, você vai olhar e vai dizer: eu creio que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. E você vai ver a circunstância difícil mudar em tua vida. O que Deus faz por você, mãos humanas não podem fazer. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Lázaro ressuscitou. Após 4 dias, já estava cheirando do mal. Jesus fala: retirai a pedra. Quantas pedras nós vamos precisar tirar, né, meus irmãos? Quanta coisa que nos impede totalmente de servir a Deus na sua totalidade. Tira a pedra, confia no Senhor. E Jesus grita e brada lá de fora e diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro vem de lá todo enfaixado, todo amarrado. Senhor, eu estou amarrado, são correntes espirituais. Correntes que me prendem ao vício, ao mundanismo. Mas quando eu me libertar dessas correntes, eu vou ser crente. Lázaro estava todo enfaixado. Jesus chamou Lázaro para fora. E Lázaro ressuscitou. E ele veio do jeito que ele estava. Venha como estás. Não perca mais tempo. Venha servir a Deus na sua totalidade, sem reservas. Coloque Jesus, ainda que você frequente uma igreja, ainda que você seja evangélico ou católico, ainda que você seja um cristão, e você não tem Cristo como sua prioridade, coloque Jesus em primeiro lugar, coloque Deus na frente, e você vai ver que as coisas vão mudar para você. Ele quer mudar a tua história. Não aceite sentenças, decretos, rótulos, apontamentos. A boca fala o que quer, cada um pensa o que quiser. Mas você não precisa ter uma autoestima baixa e pensar o que alguém falou para você, pensar que aquilo é uma realidade. Não é a sua realidade. Pode ser o que o outro pensa, é a realidade do outro, mas não é a sua. Você vai dizer: a minha realidade é Cristo. Nada me separará do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos do céu, nem principado, nem alguma outra criatura, nem o futuro, nem o presente, nem o passado, nada. Nem a fome, nem a espada. Nada me separará do amor de Cristo. Você vai declarar. Você vai viver a sua realidade cristã. Você vai viver a sua visão de fé, a sua visão profética.
e vai adentrar nesta dimensão espiritual que tem preparado Deus para ti desde a fundação dos séculos. Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar. Toma posse, Deus tem vitória para você. Amém.